Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre gestão de custos? Hoje a gente vai falar sobre precificação e dando sequência nos conceitos que a gente já tem visto nos outros vídeos também de precificação. Se vocês não viram ainda, pessoal, eu vou deixar um link aqui para vocês acompanharem do que a gente já tem falado. Então, basicamente, esse vídeo vai dar uma sequência. Do que a gente já viu, pessoal, a gente já viu que precificação é um ato de atribuir valor aos produtos. O vídeo anterior, a forma de precificação que a gente tinha mencionado era a precificação com base em um markup, ou um método de marcação, onde a gente chegava em um coeficiente multiplicador ou divisor aos custos unitários totais, no caso, onde eles somam os custos diretos e indiretos, a fim de cobrir ou ter uma cobertura sobre as despesas fixas, variáveis e uma margem de lucro. Nesse ponto, pessoal, é que a gente vai ter que bater o martelo hoje. Margem de lucro, pessoal, é uma expectativa que você tem sobre um determinado produto para chegar no resultado, no lucro líquido do exercício de um determinado ano. Então, pessoal, imagina a seguinte situação. Eu, como sócio de um negócio, eu tenho interesse que esse negócio, tirando todos os meandros de uma operação, tirando todos os custos, todas as despesas, impostos, taxas, tributos, tirando tudo do meu faturamento, eu quero que sobre líquido para o negócio, eu quero que sobre um determinado percentual, com base no meu faturamento. Por exemplo, eu quero que sobre 20%, 30%, 40%. Então, essa estimativa, normalmente, ela vai ser baseada na ideia de risco e retorno, que eu também tenho mencionado nos meus vídeos de finanças corporativas. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar, vou deixar um link aqui para vocês verem o que a gente já falou sobre risco e retorno. Então, basicamente, tendo uma ideia de que esse meu negócio, ele traz um determinado risco, onde eu posso perder tudo, eu tenho uma expectativa de retorno sobre esse meu investimento. Então, digamos que quanto maior o meu risco, maior o retorno ou a expectativa de retorno que eu tenho. Então, nesse ponto de margem de lucro, é o retorno que os sócios vão ter sobre o investimento feito. Então, nesse caso, digamos que você queira líquido no final de um determinado período, você queira ganhar 50%. Então, nessa expectativa, você consegue retornar, então, ao faturamento, com base nessa tua expectativa de lucro. Então, pessoal, para a gente chegar nesse ponto, observem o seguinte. A maioria das empresas, todas as empresas, elas precisam seguir um regime tributário, elas fazem a opção por um regime tributário. Esse regime, então, ele vai ser um conjunto de leis que regulamenta a forma de tributação de um negócio, no que diz respeito do imposto de renda e contribuição social. Normalmente, de acordo com o regime tributário escolhido, existe uma variação nas alíquotas e na base de cálculo, que é o que a gente vai ver hoje. Normalmente, o que a gente vai mencionar hoje nos lucros presumido e real. No Brasil, a gente também tem o regime tributário simplificado, chamado de Simples Nacional. Mas nesse caso, na nossa aula de hoje, a gente não vai falar sobre ele. Mas existem esses três tipos de regime e, basicamente, hoje a gente vai tratar sobre o lucro presumido e o lucro real. Então, pessoal, o que distingue esses regimes tributários, pessoal, normalmente ele vai ser baseado no faturamento. Então, o enquadramento tributário, normalmente ele vai ser com base no faturamento ou numa previsão de faturamento. Por exemplo, o Simples Nacional, ele vai ser uma escolha para as empresas que possuem receita bruta ou faturamento de até 4,8 milhões. Nesse caso, uma empresa que escolhe ou opta pelo Simples Nacional, ele vai ter menores alíquotas, e essa administração tributária, então, ela vai ser mais simplificada. Normalmente, você vai ter uma única guia de pagamento de todos os tributos com base no teu desempenho de um determinado período de análise. Depois, o lucro presumido, pessoal, seria, então, uma opção para as empresas que normalmente você vai cobrar o imposto de renda e a contribuição social com base em um percentual correspondente ao lucro da empresa. Normalmente ele vai ser pré-estabelecido e você consegue
optar pelo lucro presumido todas as empresas que tenham receita anual inferior a 78 milhões de reais. A base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, normalmente ele vai variar de acordo com a atividade de cada empresa. Então pode ser um pouco mais, um pouco menos, dentro dos limites aceitáveis para cada uma das alíquotas. E a opção para esse lucro presumido, ela vai ser vantajosa para as empresas que tiverem lucro igual ou menor a 32% do teu faturamento. Caso a empresa, então, tenha um lucro inferior a, ou igual ou inferior a 32%, é uma boa vantagem, ou sai mais vantajoso a empresa optar pelo lucro real. Então, nesse caso, o lucro real ele vai seguir de uma forma geral no Brasil para empresas que tiverem faturamento superior ao teto do lucro presumido, como a gente mencionou, de 78 milhões, e você pode escolher e optar por isso caso vai ser mais vantajoso caso a empresa, então, ela tenha um lucro igual ou inferior a 32%. Nesse caso, o lucro presumido, então você vai cobrar as alíquotas com base no faturamento. Então, eu vou cobrar um percentual, vai ser uma alíquota com base no faturamento, vai ser cobrado para o imposto de renda e contribuição social, e no lucro real vai ser com base no lucro descontando custos e despesas e impostos, ok? Um exemplo, então, pessoal, para a gente chegar numa precificação com base no lucro presumido, a gente tem que entender um pouco sobre como é que funciona o lucro presumido. Por exemplo, se a gente está falando que o imposto de renda e contribuição social são avaliados com base na receita ou no faturamento da empresa, então a gente tem que levar em consideração esse modelo de demonstrativo de resultados. Por exemplo, onde a gente começa sempre com o faturamento, receita bruta, a gente vai chamar de X. Essa é a minha expectativa de retorno. Eu quero saber qual que deve ser o preço com base na quantidade que eu posso produzir e na quantidade que eu vou produzir para chegar nesse preço estimado, onde no final do período eu vou ter um lucro que já foi previsto para mim bem anteriormente. Então, pessoal, imagine o seguinte: se depois do faturamento a gente vai descontar tudo que for relativo, todos os impostos que forem relativos à comercialização dos produtos, então a gente desconta o ICMS. O ICMS, como a gente já sabe, pessoal, ele vai ser um percentual cobrado sobre o faturamento, ou sobre a venda dos produtos. Então, se a gente chamou o faturamento de X, a gente tem que chamar o ICMS de X. Então, se eu quero chegar na minha receita líquida, a gente vai descontar do meu faturamento, eu vou descontar os meus impostos. Então, X menos ICMS de X. Daí vai ser a minha receita líquida. Para chegar no meu lucro bruto, eu tenho que descontar, então, todos os custos das mercadorias vendidas, ou dos produtos vendidos, ou do serviço prestado. Quando eu faço isso, então, da minha receita líquida, que eu denominei de X menos ICMS de X, eu vou descontar, então, custos. Então, eu fico dessa maneira com o meu lucro bruto. Depois, descontando todas as despesas, sejam elas variáveis e fixas. Então, nesse caso, acho que aqui, inclusive, está invertido. Despesas aqui é como F, mas na verdade vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui dessa maneira, isso. Então, eu vou descontar despesas variáveis e despesas fixas para chegar no meu lucro operacional. Então, meu lucro operacional é tirando do meu lucro bruto, eu tiro despesas variáveis e despesas fixas. Então, acompanhem a fórmula aqui, pessoal. No final, pessoal, então, lembra, eu tenho a contribuição social e o imposto de renda. O imposto de renda, então, eu tenho que vai ser de 2,4% sobre faturamento. Então, imposto de renda vai ser com base no faturamento. IR sobre X, ou vezes o faturamento. Contribuição social, mesma coisa, pessoal, é 1,44 com base no meu faturamento. Então, CS de X. Se eu for tirar, então, o resultado final, que vai ser o meu lucro líquido, vai ser, então, o faturamento menos todas as outras deduções com base no meu faturamento. Se eu quiser isolar a variável faturamento para chegar fazer o caminho inverso, achar o meu faturamento com base no meu lucro líquido, então eu vou isolar a variável faturamento e deixar
de um lado e tudo que estiver multiplicando, subtraindo, eu vou passar para o outro lado. Então, nesse caso, vai ficar custos e despesas, somatório de custos e despesas fixas, dividido por 1 menos ICMS, percentual de ICMS, percentual de despesas variáveis, percentual da contribuição social e percentual do meu imposto de renda. Depois disso, pessoal, lembrem que a gente também tem uma margem de contribuição. Então, essa margem é a minha expectativa que eu vá ganhar no final desse período, no final de todas as deduções. Então, eu vou ter, além de tudo que for relativo ao meu faturamento, eu tenho que acrescentar uma expectativa de margem. Então, digamos, nesse exemplo, pessoal, para essa empresa, eu tenho uma expectativa de margem de 20%. Eu quero que no final do período eu tenha líquido para mim, para o negócio, para os sócios, 20%. Então, a empresa ela tinha capacidade de 120 mil peças, produz 80 mil peças. Tem custos fixos no valor de 50 mil, tem despesas fixas no valor de 26 mil, tem uns custos variáveis, que seria, então, relativo aos produtos, de 15,2 ou R$ 15,20 por produto. Tem comissão aos vendedores no valor de 4%, vai ter o ICMS sobre as mercadorias de 18%, e eu vou querer chegar, então, nessa minha margem de 20%. Então, vamos construir aqui, pessoal, como seria o demonstrativo de resultados. Então, se eu estou querendo voltar, com base na minha expectativa de lucro líquido, eu quero voltar na minha receita bruta, vamos montar essa fórmula aqui do lado? Então, vai ficar, eu vou acrescentar os custos, então eu vou acrescentar custos fixos mais minhas despesas fixas, isso aqui eu vou dividir por 1 menos percentual de ICMS, menos despesas variáveis, menos, tem uma coisa faltando aqui, já volto. Contribuição social, menos imposto de renda, menos a minha margem de 20%. O que ficou faltando aqui, pessoal? Se vocês prestaram atenção, o custo variável ficou de fora. Então, eu tenho que acrescentar o custo variável de 15,2 vezes a quantidade de peças que serão vendidas. Então, nesse caso, eu vou ter 80 mil peças que vão ser fabricadas, presumidamente eu vou imaginar que elas vão ser todas vendidas. Então, nesse caso, eu acabei de montar qual que deve ser, então, o meu faturamento para essas condições. Que no caso, então, preenchendo todas as demais informações, eu teria o meu faturamento de R$ 2.394.750. Então, o ICMS é de 18%, como a gente já mencionou aqui, ICMS de 18%. Receita líquida vai ser um menos o outro. Custo de mercadoria, então, custo de mercadoria vai ser custo de cada um dos produtos vezes a quantidade produzida. Eu vou ter o lucro bruto, tiro todas as despesas, tenho meu lucro operacional, desconto imposto de renda e contribuição social de 1,44 e 2,40, levando em consideração que sempre vai ser com base no faturamento. Eu vou ter, então, meu lucro líquido de 22,30. Não, aqui está errado. Vamos tentar achar, então, qual que é o ponto que está equivocado aqui. Então, aqui, o problema é que eu não estava considerando os custos fixos, estava considerando só os custos variáveis, que, obviamente, se a gente vai descontar todos os custos da mercadoria vendida, eles têm que ser, então, os custos fixos mais os custos variáveis pelas quantidades fabricadas e vendidas, ok? Então, dessa maneira, pessoal, a configuração ficava da seguinte forma. Então, descontando da receita bruta, o ICMS, chegando na receita líquida, descontando os custos, descontando as despesas, descontando todos os tributos, todos os impostos, a gente vai chegar, então, na margem líquida estimada de 20%, como foi mencionado aqui anteriormente. Então, com base no lucro presumido, pessoal, sabendo ou tendo uma noção sobre a previsão de produção, a gente consegue chegar, inclusive, no preço do produto. A gente sabe que, para chegar nessas condições, no mínimo, a gente teria que vender
um produto a R$ 29,93. Então seria nessa condição que a gente conseguiria então ter, a gente conseguiria chegar nesse lucro líquido de 20%. Certo, pessoal? Então, em precificação com lucro presumido, a gente segue essa lógica, monta essa fórmula, acha então a receita e o faturamento, daí dividindo então o faturamento pela quantidade produzida, a gente acha então o nosso preço. Então a gente faz o caminho inverso e acha o preço, certo? No lucro real, pessoal, é quase a mesma coisa. Então a gente vai entender que o lucro real, ao invés de ser sobre o faturamento, é sobre o lucro operacional, ou o lucro antes do imposto de renda. Então é 15% sobre esse lucro operacional. Então eu faço todos os descontos e observem aqui então que a contribuição social e o imposto de renda, eles são multiplicados pelo lucro operacional. A alíquota de contribuição social e imposto de renda, ele tem que ser o desconto do faturamento dos impostos sobre mercadorias, dos custos e das despesas operacionais. Fazendo isso, então a gente subtrai o lucro operacional menos a contribuição social e o imposto de renda, chega no nosso lucro líquido, que é essa forma maravilhosa aqui. Por via das dúvidas, pessoal, para facilitar o cálculo de vocês, eu já isolei a variável x, que seria o nosso faturamento. Então a gente teria o faturamento dessa maneira com todas as variáveis do nosso demonstrativo de resultados. Como esse aqui iria demorar um pouco mais, pessoal, já coloquei a fórmula aqui, tá? Então, eu coloco da mesma maneira que está configurado aqui, então eu vou encontrar a minha receita bruta de 2.509.000, que tem que ser então o meu faturamento para chegar na condição onde eu vou ter o meu lucro de 20%, que seria a margem pretendida pelos sócios, ok? Dessa forma, então, eu faço o ICMS, que é 18%, como está demonstrado aqui, 18% do meu faturamento. Desconto todos os custos, que seriam os custos variáveis e fixos. Desconto todas as despesas, comissões e despesas fixas. Tiro, então, desconto meu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro operacional. Então, eu vou chegar nas alíquotas de 15% sobre o lucro operacional, 9% sobre o lucro operacional. Chego, então, no desconto máximo aqui do lucro presumido de 500.000, que seria o equivalente a 20% do meu faturamento. Certo, pessoal? Se eu dividir, então, esse faturamento pela quantidade produzida e vendida, eu vou chegar, então, no meu preço de R$ 31,37. Então, pessoal, mesma configuração, diferente tipo de regime tributário, lucro presumido e lucro real. Nessas condições, se a empresa então ela tem a ideia de chegar nessa margem de contribuição para um determinado produto, ela vai ter que vendê-lo a R$ 31,37. Deu para entender aqui, pessoal? Basicamente é isso. Então, a gente tem que entender as características de cada um dos tipos de regime tributário. A gente tem que então, achar o faturamento, depois, pela quantidade produzida e vendida, a gente tem que achar, então, o preço, fazendo, assim, então, o caminho inverso do que a gente tem feito nos outros exercícios. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, quiserem fazer comentários, sugestões, coloquem aqui nos comentários, eu leio, respondo vocês e daí a gente vai conversando para criar mais conteúdo sobre gestão de custos, mas em breve a gente vai fazer mais alguns vídeos sobre isso e a gente vai conversando e aumentando então os nossos conteúdos sobre gestão de custos, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço!